Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus sejam com todos os nossos amados amigos e irmãos que estão acostumados a nos ver aqui por este canal, onde toda semana apresentamos uma videoaula acerca da revista da Escola Bíblica Dominical editada pela CPAD, que vem a cada 3 meses. É uma revista trimestral. E neste trimestre nós tivemos aí o privilégio de poder nos debruçar sobre o livro do profeta Daniel. Daniel, um dos profetas da Bíblia Sagrada do povo judeu, que tem tanto a nos ensinar. Então, neste trimestre, nós aprendemos sobre a integridade moral e espiritual de Daniel e o legado do livro de Daniel para a igreja hoje, ou o que temos a aprender com a conduta de Daniel, que foi jovenzinho para a Babilônia, por volta de 15 ou 16 anos, e por fim permaneceu lá por mais de 70 anos. Ou seja, toda a sua juventude foi passada, se viveu na Babilônia. E sendo um povo judeu, sendo um povo tão apegado ao templo, sendo estes pessoas tão enraizadas na sua própria cultura, foi uma grande luta. E tudo isso ainda com aquela carga de ser culpa de seus antepassados, de seus pais. Os antepassados judeus erraram, pecaram contra o Senhor e por fim a correção do Senhor se deu por intermédio do cativeiro na Babilônia. Então, aprendemos todo este trimestre sobre como é que Daniel se comportou, não é? Tendo revelações, visões, iniciando apenas dando interpretação a sonhos dos reis que estavam com ele ou no período em que ele lá esteve, e por fim termina ele já um senhor de idade, com mais de 85 anos, tendo suas próprias visões, não é? Seres celestiais se apresentando ao Daniel, e ele já com uma idade avançada, recebendo revelações celestiais. Um grande exemplo para nós de fidelidade durante toda a sua vida. E por fim, no fim de tudo isso, quando se descobre que está chegando ao fim o cativeiro, conforme descoberto pelos rolos do profeta Jeremias, que este cativeiro levaria apenas 70 anos, ou apenas, quer dizer muita coisa, não é? Mas Daniel permaneceu firme no seu propósito, além de ter seu nome mudado, além de estar em uma outra cultura, em um outro contexto social e religioso, ele permaneceu fiel com aquilo que havia aprendido com seus pais, com seu povo. E é um grande legado, então, para a igreja de hoje, que também estamos inseridos num contexto completamente além daquilo que havia na Babilônia. Não podemos dizer nem que é semelhante, porque o nosso período está além daquilo que era visto em Babilônia. A idolatria da Babilônia não se compara com aquela que existe hoje. A profanação não pode se igualar à que hoje temos. Todo o desrespeito a Deus por aqueles governantes, por aqueles homens, aqueles imperadores, nada se pode comparar com o que é visto hoje pelos governantes de todas as nações do mundo. Toda a soberba, toda a arrogância, a jactância daqueles reis que foram no período de Daniel não é nada comparado ao que existe hoje com os governantes que já passaram por este mundo e aqueles que estão aí atualmente presidindo, governando sobre as nações que encontramos hoje. Por fim, nós encontramos então a lição de número 13. Hoje é a última lição, a lição de número 13, que tem por título O Tempo da Profecia de Daniel. Está o textuário em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3, que diz:
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo, o apóstolo, exortando, esclarecendo a igreja tessalônica, que eles não deveriam se espantar, não se deveriam demover de sua fé, da maneira como aprenderam, por causa de murmúrios, por causa de comentários, por causa de falsos estudiosos, por causa de falsas interpretações acerca da escatologia. E ele está dizendo: de maneira nenhuma alguém ou ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo estava dizendo que existem sinais que devem ser seguidos. Primeiro virá a apostasia, depois se manifestará, será revelado, não é? O homem do pecado, o filho da perdição. E o capítulo é o capítulo de número 12 de Daniel, que temos por último capítulo a ser estudado neste livro, não é? Nós falamos de princípio que ele foi dividido em dois, na metade aos 6 capítulos aí sobre a introdução e os históricos, as questões históricas, narrativas, e depois, a partir do capítulo 6, então, a ideia mais escatológica, uma ordem de acontecimentos que se dariam naquele período e também no porvir, no futuro do momento em que estava vivendo o profeta Daniel. E nós entendemos que todo aquele desenrolar daquela história era o Senhor Deus mostrando a Daniel e a todos os que estavam no seu período e a nós que o Senhor Deus é um Senhor soberano, que está acima de qualquer governo, de qualquer reinado. Ele governa a história. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque ainda que estejamos vendo tanta corrupção, tantos problemas, tanta má administração em todos os governos do mundo, nós entendemos que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que existe aí uma nova teologia, que é uma teologia moderna que não consegue entender isso, nós não abrimos mão dessa doutrina fundamental. O Senhor Deus é soberano, está sobre todo o reino e está reinando. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, nessa lição ou neste último capítulo, nós temos a questão do tempo do fim, não é? O ser está falando com Daniel acerca do tempo do fim. E o tempo do fim quer dizer acerca da grande tribulação. Não é? Nós temos aí na revista a narração de como é isso acerca da grande tribulação. Haverá uma grande tribulação, onde Israel será perseguido e aqueles que procurarem intervir ou se apoiar ou apoiarem o povo judeu também se intrometerão em perseguição. Então, o tempo do fim que Daniel está ouvindo aí é acerca da grande tribulação. É narrado e é certo que o Senhor Deus dará livramento a Israel por um povo muito numeroso, eles serão libertos por fim. Ainda que aí Daniel está tendo uma narração de um grande embate entre esse ser celestial e o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, nós entendemos que eles são limitados e momentâneos, porque nós entendemos que o Messias já veio e nenhum desses governos poderosos puderam impedir isso de acontecer, nem o governo romano. O Senhor Jesus, que veio ao mundo, acabamos de comemorar isso no Natal, ele não foi impedido por qualquer governante, por qualquer soberano, por qualquer homem. O próprio Pilatos quis dizer a Jesus que tinha autoridade para soltá-lo ou mandar prendê-lo, e o próprio Jesus confirmou dizendo que nenhum poder ele teria se do alto não lhe fosse concedido. Louvado seja o Senhor, que os governantes, os poderosos não podem impedir o agir na história do nosso Deus, que está agindo na história e através da história também. Então,
nós entendemos isso. Esses seres espirituais, ou esses anjos também que aparecem a Daniel, não são homens a serviço de homens. Eles estão trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme está escrito na palavra. São seres ao comando de Deus, que estão guardando a nação de Israel para o tempo certo, para que ninguém os destrua antes de seu tempo, para que não aconteça antes do seu tempo aquilo que deve acontecer. E também agora estão atuando para ou em prol da igreja, não para a igreja, mas em prol da igreja. Os anjos estão submissos somente ao Senhor Deus. Homem nenhum pode dominar esses seres, não é? A palavra mesmo diz que o anjo não ousou lançar juízo blasfemo contra aquele ser que o impedia acerca do corpo de Moisés, porém ele atentou e disse que o Senhor te repreenda, ou seja, o próprio ser espiritual chamou o nome do Senhor sobre aquele ser que o impedia. E nós tampouco podemos tentar dominar esses seres espirituais, os anjos, querer dar ordem a eles. Nós apenas temos poder sobre eles usando o nome bendito do Senhor Jesus. Devemos sempre ter este cuidado, que é no nome de Jesus. Há uma vasta teologia aí, querendo dizer que devemos conhecer os nomes dos demônios para que eles nos sujeitem e coisas semelhantes. Eu entendo que a Bíblia não diz os nomes desses demônios, a não ser por sugestão de suas épocas, e um único nome que eu, você, todos nós devemos conhecer é o nome do Senhor Jesus, pois é a este nome que todos os demônios se submetem. Então, é uma grande falácia desse povo hoje que perdeu o rumo e está intrometido em coisas que o Senhor não lhes disse que fizessem, e estão completamente perdidos estudando mundos espirituais demoníacos e se esqueceram completamente de se envolver com as doutrinas fundamentais da igreja, de conhecer os pensamentos dos homens de Deus que passaram pela igreja no passado, ao invés de investirem tempo de conhecer o Senhor Deus e Jesus, esse nome maravilhoso a quem os demônios submetem, se perderam no caminho e estão lidando com os reinos do diabo, os reinos do maligno, e dizem que isso é altamente essencial. Meu irmão, minha irmã, nós respeitamos os anjos e aos demônios nós entendemos que eles se submetem somente ao Senhor Jesus. É disso que precisamos. Louvado seja Deus. E por fim, nós temos aí na lição a ideia da ressurreição. Daniel é o texto do Antigo Testamento que fala claramente sobre ressurreição. Se existem aí defensores que são contrários a esta doutrina, biblicamente estamos aqui com um texto falando sobre uma ressurreição que existirá. Uma ressurreição de justos e de ímpios, possivelmente falando de uma ressurreição pré-milenal e uma outra ressurreição pós-milenal. Então, haverá sim ressurreição. Haverá ressurreição de justos e de ímpios. Os ímpios para o Senhor e os crentes, os santos para o Senhor e os ímpios para a condenação eterna. Essa doutrina de que o Senhor é bom e é mesmo, e que ele não poderia inventar o inferno, conforme dizem os adventistas, é uma falácia, não é? É justamente porque ele é bom é que existe inferno. É justamente porque ele é santo que ele não igualará os ímpios com os justos. É justamente por causa do seu caráter, é justamente por causa dos seus atributos que não poderá, de forma alguma, o injusto herdar com o justo. É justamente por causa que Deus é
bom e excelente é que sim, haverá separação, haverá os da direita e haverá os da esquerda. Sim, existirá. É permitido ficar o joio juntamente com o trigo, mas é só um período. No final haverá separação entre joio e trigo. E esta questão de que não haverá esse sofrimento é uma heresia sem tamanho. A Bíblia afirma categoricamente, assume a postura de que sim, haverá sim um sofrimento eterno, como haverá o gozo eterno, como haverá a alegria eterna na presença do Senhor, haverá também um sofrimento eterno, eterno sofrimento para aqueles que no mundo escolheram a corrupção, preferiram a maldade, preferiram a injustiça. Como é que eu posso entender que o Senhor apenas os aniquilará? A teologia ou a doutrina do aniquilamento também não é cabível à Bíblia e à teologia. Haverá uma ressurreição de justos e ímpios. Todos estão prestando conta desde já. As palavras do Senhor Jesus já está condenando aquele que é contrário à sua palavra. E as palavras de Jesus já está salvando aqueles que creem na verdade. Os que não se afirmam na verdade, mas detêm a justiça pela injustiça, esses já estão condenados. É o que diz a palavra. Jesus afirmou isso, que ele não veio para condenar o mundo, mas as suas palavras já estão condenando o mundo. Infelizmente, nosso desejo não é que isso aconteça. Nosso desejo é que haja a salvação do maior número de pessoas. Por isso, a missão da igreja, o evangelismo, a propagação do evangelho do reino. Mas haverá sim ressurreição. Muitos não querem que aconteça a ressurreição porque querem ficar nos seus prazeres. Muitos não querem acreditar e até alguns pastores já não conseguem mais pregar sobre a ressurreição, considerando a ressurreição uma utopia, porque não conseguem crer no que está escrito na Escritura. Isso é questão de fé. Se Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também ressuscitará os nossos corpos mortais. É a nossa fé, é o que cremos, é a nossa teologia, está escrito nas nossas escrituras cristãs, textos paulinos, carta aos Romanos, carta aos Gálatas, aos Tessalonicenses. Temos inúmeros modelos e exemplos para continuarmos entendendo que Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus para perdão dos nossos pecados, foi a sua morte, e a sua ressurreição é para a nossa justificação, diz o último versículo do capítulo 4 de Romanos. Então nós cremos sim que houve a ressurreição de Jesus, e se houve a ressurreição de Jesus, haverá a ressurreição de todo aquele que também está em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, temos aí a maior defesa de Paulo acerca disso, onde os judeus e judaizantes estavam pondo em xeque com relação àquela disputa que existe entre fariseus e saduceus, e ele está lá categoricamente dizendo que se os homens dizem que não haverá ressurreição, então é vã a nossa pregação. E é justamente isso que Satanás quer. E já conseguiu dominar muitos pastores evangélicos, inclusive, que já não conseguem mais crer na ressurreição. Como é que você diz isso? Como é que você afirma isso, irmão Silvio, que os pastores não creem mais na ressurreição? Basta frequentar os seus cultos e ouvir suas mensagens. Aqueles que são membros há anos, há 3, 4, 5 anos, às vezes estão sobre o mesmo pastorado e há 5 anos nunca ouviram seus pastores falar sobre ressurreição. Por que eles não falam? Porque eles não acreditam nisso. Eles falam de assuntos filosóficos, que não seja errado, também é possível. Eles falam de todo e qualquer tipo de coisa, citam poesias e poemas, que também não está errado,
Porém, o erro está em falar de todo e qualquer tipo de assunto, mas nunca falar sobre a ressurreição. É uma doutrina fundamental do cristianismo, é nossa, nos pertence, nós devemos defender a doutrina da ressurreição. Haverá sim ressurreição, a qualquer momento o Senhor aparecerá e nós ouviremos o Senhor nos chamar. Haverá o arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. É o que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Não deixe nada e nem ninguém, nem que se diga apóstolo, nem que se diga pastor, bispo, de qualquer ordem, presbítero, evangelista, diácono, professor da escola dominical, não importa quem seja, não importa quem seja. Paulo, o apóstolo, exortou a igreja e disse: ainda que um anjo apareça a vocês e queira vos anunciar um outro evangelho que não o que nós temos pregado, considere isso uma maldição. Isso é anátema, é maldição. Um evangelho é uma boa nova, e a boa nova é que Jesus veio ao mundo para morrer pelos homens ao seu tempo, pelos nossos pecados, mas que ressuscitou dentre os mortos, não está preso ao túmulo. Essa é a doutrina da igreja. Jesus não ficou preso no túmulo, ressuscitou, porque existe sim ressurreição. E assim como ele ressuscitou, também ressuscitará a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Os que dormem no Senhor, os que morrem em Cristo, os mártires e todos os que estiverem vivos naquele momento serão transformados. Glória seja dada a Deus. Haverá sim ressurreição. Ainda que a ciência se multiplique, ou seja, no interesse de querer entender as profecias de Daniel, a busca por tentar interpretar é um acontecimento dito que aconteceria, vai acontecer, como temos aí cientistas do passado que se esforçaram por tentar entender as profecias de Daniel, e é uma verdade isso. O ser que está falando com Daniel diz que essa profecia está selada, ou seja, ela se cumprirá. Não que ela não esteja aberta para que se pesquise, para que tentemos entender. Ela está selada porque vai acontecer. Ela está selada com o anel de selar, não é? Como garantia daquele que está dizendo, está selada e acontecerá. Não tem como mudar isso. Haverá um tempo para que cada coisa aconteça, não é? Como Daniel não entendeu, ele questionou o que seria aquilo, qual seria o tempo, e ainda que o ser respondesse a ele que aconteceria no tempo determinado, mostrando assim que Daniel era um homem também humilde, não é? Quem teve diversas revelações, interpretações de sonhos, de visões, ele demonstra que ele ainda não sabe todas as coisas, não se tornou um perito em coisas celestiais. Ele é um homem que depende da revelação divina, depende do esclarecimento do que é divino, ele ainda precisa disso. Nós também, nós não podemos nos jactar de qualquer coisa que haja em nós, de qualquer sabedoria, de qualquer ciência. Nós somos totalmente dependentes do Senhor nosso Deus. E então ele recebe a resposta de que estas coisas se darão no tempo do fim. Está selada, tem um tempo certo para acontecer e não tem como ninguém mexer com isso, não é? Pode-se estudar, a ciência vai se multiplicar, eles vão tentar entender cada vez mais o que está escrito aqui, porém ninguém pode impedir o seu acontecimento, nem retardar o seu acontecimento. Por fim, nós chegamos então ao final desse trimestre. Temos aí diante de nós uma belíssima lição acerca do final do capítulo do profeta Daniel e a exortação: tu, porém, vai até o fim. Continua a sua vida, Daniel, porque o que o Senhor está te falando é a bondade do Senhor em te revelar esses fatos, e mais um bom exemplo do Daniel que perseverou,
porque soube que seu povo estava sofrendo, ainda que sendo libertos do cativeiro, ainda tem muita luta que enfrentar, e ele se põe a interceder pelo seu povo. Como pagamento desse seu cuidado com o povo, com seu povo, ele recebe então essas revelações do tempo do fim. Meus irmãos, o Senhor Deus continua buscando homens que sejam fiéis, que estejam envolvidos com a igreja, que estejam preocupados com o estado da igreja, conforme Paulo disse acerca de Timóteo aos Filipenses: a ninguém tenho de igual mente, não é, de igual pensamento, que sinceramente cuide do vosso estado. Paulo está falando de Timóteo, citando, porque ele está enviando Timóteo à igreja de Filipos, e ele sabe que Timóteo viu o crescimento dessa igreja, e por isso ele está recomendando o jovem Timóteo, dizendo ou dando testemunho acerca dele, desta maneira como estive narrando aqui. E é um exemplo para nós. E ele então declara que não há ninguém, não é, que tenha de igual mente como Paulo. Ou seja, pensa como ele, entende o valor da igreja, o estado da igreja. Porque ele viu crescer em Atos 16. E ele ama a igreja. Ele diz no versículo seguinte: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ora, o período em que ele está falando, ele está dizendo que não existem pessoas que buscam o interesse da igreja. E ele está dizendo que Timóteo sim busca o interesse da igreja. Daniel está recebendo suas revelações finais do seu livro porque ele está interessado e preocupado com o estado do seu povo, não é? Bem como Esdras, bem como Neemias, nós entendemos aqui que Daniel se preocupou com o que havia de acontecer. Timóteo amava a igreja filipense. Ele estava interessado no estado da igreja, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, resta-nos ainda, por fim, essa exortação. Estamos nós preocupados com o estado da igreja? Realmente nos interessa o que está acontecendo? Se, ainda que libertos do cativeiro, existem os impedimentos, os empecilhos, os Sanbalates, os Tobias, não é? Se realmente estamos ocupados com isso, se nos inquieta, se nos incomoda saber que existem homens tentando impedir o progresso da igreja, do reino de Deus na terra, se estamos realmente envolvidos com isso, se há um interesse em nós, se houver interesse em nós, o Senhor cuidará de nos revelar aquilo que é necessário, de nos mostrar o que há de acontecer. Estejamos envolvidos com a igreja, pois, irmãos, desse mesmo modo em que o que estão fazendo com a igreja, isso fira a nós. A calamidade atual da nossa nação, do nosso país, do nosso grande Brasil, a igreja evangélica brasileira, isso deve ferir a nossa alma, de ver o mercadejar da palavra, de ver a profanação do evangelho, isso deve mexer conosco. Se é que vimos esta igreja crescer e conhecemos o testemunho daqueles que entregaram suas vidas, pastores que devotaram a vida à igreja evangélica brasileira, missionários que perderam seus filhos com malária no Brasil, enterraram suas esposas enfermas na nossa nação. Meus irmãos, a igreja é algo muito sério, é projeto de Deus, é a noiva do Cordeiro. É inadmissível nós vermos hoje líderes, pastores, bispos, apóstolos maculando a noiva do Senhor Jesus e ficarmos de boca fechada. Se qualquer um de nós, se eu, se você, homem que me ouve agora, visse um estuprador,
violar a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa. Certo que somos cristãos, estamos tentando desenvolver cada vez mais um caráter cristão, mas seria quase que impossível nós ficarmos de braços cruzados, vendo a cena, vendo o acontecimento. Se estivéssemos livres, as nossas mãos com certeza partiríamos para cima do agressor e impediríamos que este violasse a namorada, a noiva, ou a esposa, ou a mãe. Mas o que acontece hoje é justamente o contrário. Nós estamos vendo homens carnais violentando a noiva do Senhor Jesus brutalmente, abusando de todas as formas, e nós não falamos nada. Por que não dizemos nada? Porque é conveniente politicamente nós nos mantermos de braços cruzados enquanto todas essas aberrações estão acontecendo, enquanto esses homens inescrupulosos estão mercadejando a igreja, estão barateando o evangelho, estão fazendo o que querem com a noiva do Senhor Jesus. Se levante contra, meu irmão, minha irmã, contra toda essa profanação. Se mantenha fiel. Não estou incitando ninguém a ser contrário às suas lideranças. Eu estou incitando o povo de Deus a ser contrário às práticas, para que não nos misturemos com essas práticas e que, quando possível, ao seu tempo, não nos calemos, falemos a verdade, abordemos o que é necessário. E aos líderes, aos professores de escola dominical, principalmente, podemos falar abertamente. Podemos anunciar não o pecado de homem somente, mas o pecado da nação, todo o pecado que está acontecendo contra a igreja de Jesus e falarmos isso no nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus te dê um ótimo final de ano, à igreja, à congregação, aos alunos, que Deus nos ajude para o próximo ano, onde temos um assunto muito importante a tratarmos, a falar sobre as leis de Deus, sobre as mitzvot que o Senhor Deus deu ao seu povo. Nós apenas agradecemos aqui toda essa paciência que os irmãos tiveram conosco durante este trimestre, que nos assistiram por este canal. Eu agradeço pela sua audiência, eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus lhe faça prosperar de todas as formas em todos os âmbitos. Que o Senhor Deus te dê a paz, que você possa olhar ao longínquo e não enxergar os limites da sua fronteira, de sua propriedade. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde e te ajude. E no próximo ano, permitindo o Senhor, estaremos aqui também procurando falar acerca dos comentários da Escola Bíblica Dominical. Um ótimo final de ano. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe tudo. Em nome de Jesus. Amém.